acaso, que não é nada por acaso, que no versículo 23, depois que ele diz: vinde e eu vos farei pescadores de homens, e andando Jesus viu Tiago, viu os filhos de Zebedeu, João e Tiago, seu irmão, filhos de Zebedeu, e eles estavam o quê? Consertando as redes. Ele disse: vinde, e eles o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando. Significa que aqueles a quem ele chamou estavam o seguindo, aprendendo. Quando chega no Mateus capítulo 28, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, agora Jesus diz: vão para lá, para a Galileia, e eu vou estar com vocês lá, vão para lá que eu tenho umas recomendações. Aí, antes de Jesus subir, depois de ressuscitado, ele disse: portanto, ide, fazei. Agora, é como se ele estivesse dizendo: eu vou embora, o que eu vim deixar, eu já ensinei, vocês já sabem o que devem fazer, agora, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que o quê? Que vos tenho mandado. Observe que há uma diferença entre o ir e o vir. Então é impossível o cumprimento de projeções ministeriais, sejam para que se destaque em qualquer área do conhecimento, seja para qualquer área do conhecimento, seja para qualquer área que o Senhor te chamou a trabalhar. Se Ele te entregou dons de manifestações de maravilhas, se Ele entregou o dom da revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, se Ele entregou o dom que seja a cada um de nós, esse dom nunca é superior à Escritura. A Escritura é a base, é o fundamento para que haja equilíbrio exatamente no uso desses dons. É por isso, pastor Barros, que a gente vai ver tanta gente indiscriminadamente fazendo uso do nome de Jesus, e Jesus honra o nome dele, e muitas coisas acontecem, mas só que a pessoa tem o carisma e tem o dom, ela é usada naquele dom, mas isso não significa que ela seja uma pessoa enquadrada nas Escrituras, porque tem muita gente, se não fosse assim naquele dia, alguém não iria dizer assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas não fazer milagres em nome de Jesus? Como é que Jesus não conhece? É porque Jesus conhece quem lhe conhece pelas Escrituras. Jesus conhece quem lhe conhece pelas Escrituras. Tem que estar devidamente quadrado. Aí por isso que a igreja, na igreja primitiva, nós temos aí as referências no nosso livro, a apologética, onde aparece o nome apologética, o nome apologia, que é defesa da fé, Filipenses capítulo 1, versículo 17, Filipenses capítulo 1, versículo 16 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, aparece aí a palavra defesa da fé. Os versículos estão aí. Paulo aos Filipenses diz: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Essa palavra defesa é apologia, ou seja, é onde aparece a palavra apologia como significado de defesa. Pedro também, antes, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder o quê? A todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu preciso saber por que eu creio, para que eu creio e no que eu creio. Essas perguntas são três, elas precisam estar muito bem formatadas na nossa vida cristã. No que eu creio? Essa é uma questão. No que eu creio? A segunda questão é: para que eu creio? Ora, no que eu creio?
se eu creio nisso, então por que eu creio? Ou para que eu creio? Qual é a razão disso? E eu preciso ter essas respostas muito bem formatadas na minha vida cristã, a fim de que haja aperfeiçoamento em tudo quanto estou fazendo. Então, os objetivos da apologética é ensinar a rejeitar os falsos ensinos e rejeitar tudo aquilo que seja contrário à proposta sadia, à proposta salutar do Evangelho. Eu não consigo me silenciar diante de algumas questões que nós vemos no nosso dia a dia. Hábitos, costumes, manias, quase que a igreja meio que se perdendo, a igreja local, quase que meio que se perdendo nos seus ideais por causa de achismos, por causa de pensamentos, de ideias, de costumes que estão sendo implantados e as pessoas parecem que não estão muito preocupadas com isso. O importante é que Deus manifestou a glória dele naquele lugar. Não, Deus manifestou a glória dele, mas por qual meio? Mas nós temos duas classes de obreiros na igreja, os inúteis e os excelentes. E alguém diz assim: eu quero pelo menos ser o servo inútil. Não, para com isso. Não queira ser um servo inútil, não, porque o servo inútil só faz o que lhe é mandado. O servo excelente, ele olha a necessidade, ele enxerga sem precisar ninguém mandar ele fazer. Eu costumo dizer que nós não estamos procurando funcionários da igreja. A igreja não precisa de funcionários, a igreja precisa de colaboradores, servos comprometidos com o trabalho. Os servos comprometidos com o trabalho, os colaboradores, eles não funcionam porque estão na função. O funcionário só funciona na função. Tirou a função dele, ele para de funcionar, porque ele está atrelado à função. Talvez isso ajude a explicar porque quando tira a liderança de jovem de uma pessoa, a liderança de senhora de outra, a igreja de outro, o pastor, porque não pastoreia mais, nem congregar mais, não congrega. A irmã do círculo de oração, porque não é mais líder do círculo de oração, não pisa mais dos pés na oração. O líder de jovem, porque não é mais líder de jovem, nunca mais pisa os pés no trabalho da juventude, não quer nem saber. É porque é um servo inútil, só faz o que era mandado e de quebra só funcionava na função. O colaborador não, o colaborador é diferente, ele não funciona na função. Colaborador sem função ou com função, ele continua colaborando. Ele não precisa de cargo para trabalhar, ele não precisa de credencial de ministro para trabalhar. Com credencial ou sem credencial, ele trabalha, porque ele é um colaborador do reino, ele é um servo de excelência. Não precisa ser mandado para fazer. Então, diante disso, quando há o ensinamento dos falsos ensinos, a rejeição das doutrinas e dos hereges e o encorajamento, aí há uma igreja local, aí eu estou falando nossa, aí há uma igreja local consolidada. Como é que eu sei que uma igreja se consolidou? Quando essa igreja tem a sua estrutura de ensino pronta, montada, aplicada. Do contrário, é uma igreja que nunca se consolidará. Tá? A apologética é isso aí, defender contra os ateus, contra os críticos e contra a ciência. O ateísmo é uma frente também uma frente contrária. O ateísmo é uma frente contrária à proposta teísta, ou seja, nega a existência não só de Deus, mas nega a existência do que é atrelado ao espiritual. Os críticos são aqueles que às vezes estão entre nós. Muitas vezes esses críticos não são cientistas nem são ateus, eles creem em Deus, mas vivem criticando. O negócio dele é estudar para tentar desconstruir.
interpretar o seu bel prazer a fim de que cause contenda e conflito entre os irmãos. Esses críticos aí, os críticos tentam procurar qual foi o espinho na carne de Paulo. Os críticos querem descobrir qual foi o sinal que Deus deixou em Caim. Os críticos... Os críticos, eles querem saber tudo a respeito do que a Bíblia nunca disse. E vão formular suas teses com fundamento em cima de tudo aquilo que nunca leram. E vão viver ancorado no seu pensamento de que estão profundamente certos, quando na realidade estão extremamente equivocados nas suas colocações. Aí eles querem descobrir muitas coisas que o texto não deixou. Então esses críticos, eles não são ateus, eles acreditam em Deus, não são cientistas, mas eles estão estudando para tentar desconstruir alguma coisa que eles julgam que está errado. Aí eu pergunto, tem esse tipo de gente em nosso meio? Tem. Tem, é muito. Infelizmente. E a ciência, os cientistas, eles procuram muitas respostas. Então, os cientistas, eles também acreditam, mas tem essa parte da ciência que tenta desconstruir as verdades descritas nos textos das Escrituras. Aí, essas três áreas aí da interdisciplinaridade, a teologia histórica, sistemática e bíblica. Alguém poderia me dizer qual a diferença da teologia histórica, da sistemática, da teologia bíblica?